Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aliança Católica. Me chamo Milton, sou professor de línguas e psicanalista, e esse canal tem o objetivo de estudar e defender a fé católica. O tema de hoje é Dan Brown e as mentiras do Código da Vinci. Eu vou ler muito, então já estou de óculos já, porque tem muitas coisas para serem lidas. E assim, o livro O Código da Vinci fez muito sucesso e se tornou uma espécie de bíblia dos que só tem um olho. Pessoas que nunca se interessaram por religião ou se interessaram um pouco, ou foram criadas e não tiveram interesse em se aprofundar, e de repente viram naqueles escritos de Dan Brown lá uma verdadeira revelação divina. O próprio Dan Brown, para se defender e evitar problemas judiciais, disse que o que ele escreveu no livro é apenas uma ficção, tá? Mas não é assim. Quando você vai ler o livro, você não percebe isso no livro. Você percebe como se ele estivesse apresentando uma espécie de verdade oculta. E as pessoas começaram a andar com esse livro embaixo do braço e saírem debatendo, querendo debater. Jesus teve... Maria Madalena foi esposa de Jesus, eles tiveram filho, não sei o que, parará, perrepa. Bom, são muitas mentiras no livro, né? Mas vamos pegar algumas, porque senão o vídeo fica grande demais. Maria Madalena era companheira, esposa de Cristo. Tá? Essa mentira se baseia em muitas passagens de evangelhos apócrifos. Esses evangelhos apócrifos que foram encontrados na Al-Hammadi são livros gnósticos na sua maioria, né? Quase todos, se não todos, e eles ensinam coisas totalmente equivocadas sobre a fé cristã. Então a igreja, durante um período, ela realmente rotulou esses livros, colocou esses livros como livros que ensinavam coisas totalmente erradas e elegeu quais eram os verdadeiros evangelhos, né, que abordavam realmente a vida de Cristo, que são os 4 que estão na Bíblia. Então assim, Dan Brown pegou esses evangelhos, somado com algumas verdades, e ele mistura verdades com evangelhos apócrifos e mentiras. Como ele usa alguns elementos que são verdade, fica parecendo que o que ele está falando é verdade, principalmente para quem não estuda, não lê nada, né? Os surfistas de internet, por aí vai. Veja, Madalena é chamada de esposa de Cristo, né? E tem um tal de um beijo em Madalena no Evangelho de Filipe, tá? Mas vamos lá. Ela é chamada de companheira. Vou ler a passagem do Evangelho de Filipe. Diz assim: a companheira de Cristo é Maria Madalena. Deduz, está entre colchete de Cristo é Maria, porque essa parte está rasgada no original. Então, mas como tem Madalena depois, então eles botaram por acréscimo: a companheira de Cristo é Maria Madalena. O Senhor amava Maria mais do que a todos os discípulos e a beijou essa parte está lascada, danificada do Evangelho. Ele colocou entre colchetes, boca repetidas vezes. Ou seja, os demais lhe disseram: por que queres mais do que a todos nós? Os apóstolos se queixando, né? Os discípulos se queixando que ele, segundo aqui como está, deu atenção demais a Maria Madalena e a amava mais do que todas as outras e tal. Por que a queres mais do que a todos nós? O Salvador respondeu e lhes disse: a que se deve isso, que não vos quero tanto quanto a ela? Então Jesus está dizendo, segundo aqui o apócrifo, né, de Filipe, que quer tanto os apóstolos como quer Madalena, da mesma maneira, não é diferente. Bom, essa parte que ele acrescentaram aqui, beijou e eles botaram por conta própria, né, na tradução, entre colchetes, porque não está, o original foi danificado, não tem dizendo onde ele beijou, que fique claro isso, mas eles colocaram na boca repetidas vezes. Se o que eles estão falando aqui, se Jesus beijou ela na boca e era esposa dele, era um beijo com conotação sexual, concorda comigo? Concordo. Se isso é verdade, então
Quando a sequência do próprio texto diz assim: os demais lhe disseram, por que queres mais do que a todos nós? Então os discípulos estavam com ciúmes sexuais de Jesus? Porque se ele beijou na boca e ele se queixava, porque repare, se ela fosse esposa dele, beijá-la na boca seria uma coisa normal e única. Porque os discípulos não se queixar porque ele estava beijando a mulher, a esposa na boca e não estava dando atenção a eles. Então os discípulos eram homossexuais. Eles estavam querendo que Jesus beijasse eles na boca também. Você está vendo que não tem sentido isso? Aí o Salvador respondeu e lhes disse: a que se deve isso que não vos quero tanto quanto a ela? Se isso tudo fosse assim, Jesus estava dizendo também que ele gostava tanto de homem sexualmente como de mulher. Veja que aberração grotesca. O próprio texto aqui do Apócrifo não pode ser interpretado dessa maneira. Primeiro, era comum na época de Jesus o beijo chamado de ósculo santo, ósculo sagrado. Lembra quando Judas foi trair Jesus para indicar os soldados? Ele beijou Jesus. Foi na boca? Foi um beijo de conotação sexual? Não. Ele deu um beijo na face. Podia ser aqui, podia ser na testa. Geralmente era na testa, tá? Aqui não tinha conotação sexual, tinha conotação de unção, conotação de espiritualidade. Provavelmente, Jesus beijou repetidamente Maria Madalena, segundo esse apócrifo aqui, que não é, né, palavra de Deus, não é Bíblia, de Filipe, beijou deve ter sido na testa. O ósculo sagrado, né? O ósculo sagrado. Beijo ligado à fé, não à sexualidade. Tanto é verdade isso, que seus discípulos se queixaram, foi porque estava achando que ele estava dando atenção a ela mais como uma espécie de discípula. Um outro engano que tem aqui é que Dan Brown diz o seguinte: o Evangelho de Filipe começa assim: a companheira de Cristo é Maria Madalena, e diz que em hebraico a palavra companheira significa esposa. É verdade isso. Veja como ele faz. Ele falou uma coisa que é verdade. A palavra companheira em hebraico significa esposa. Mas o Evangelho de Filipe não foi escrito em hebraico. Foi escrito em cóptico, um idioma antigo que nada tem a ver com o hebraico. E em cóptico, a palavra companheira não significa esposa. Significa aquela que está acompanhando alguém, não esposa. Então assim, ele falou que em hebraico companheiro significa esposa. Verdade. É assim que ele faz o livro todo. Ele joga uma verdade e aí mente por trás. Mas ele não revela que o Evangelho de Filipe foi escrito em cóptico, não em hebraico. E em cóptico, companheira, quando diz aqui, mesmo no apócrifo, a companheira de Cristo, Maria Madalena, era a mulher que acompanhava ele, que o seguia como uma discípula, não como esposa. Essas mentiras iniciais. Outra mentira é que ele cita no livro a Opus Dei, né? A Opus Dei é uma ordem que tem mais ou menos no mundo todo, a ordem da Igreja Católica, que tem 85, na verdade não é nem uma ordem, esqueci o nome agora, tem outro nome que dá, que não é ordem, mas vamos usar o nome ordem, mas você sabe já que o nome próprio não é ordem, é outro nome que eu esqueci agora. 85 mil membros, desses 85 mil, 2% são padres. E qual é o objetivo do Opus Dei? Formação espiritual e pessoal. Esse é o objetivo do Opus Dei. Pois a Opus Dei é mostrada por Dan Brown como uma ordem poderosíssima dentro da igreja, super poderosa, como se fosse uma espécie de seita dentro da igreja, e que ela tem controle, e que ela esconde a verdade de que Maria Madalena era esposa de Jesus, e que bababá, sabe? Ele cria um Opus Dei. A Opus Dei existe? Existe. Vê como ele diz, parte do real e depois mente. A Opus Dei existe? Existe. Mas você acha que uma ordem que é tão poderosíssima na igreja tem 85 mil membros? 2% fazem parte do clero. Qual é o objetivo da Opus Dei? Trabalhar a formação espiritual e pessoal. Sabe? Não existe assassinos albinos na Opus Dei matando pessoas. Opus Dei, ele passou a Opus Dei como se fosse uma espécie de maçonaria dentro da igreja. Tudo mentira. A Opus Dei é o que eu estou lhe dizendo aqui, que eu estou revelando aqui. Outra mentira é dizer que Constantino selecionou os 4 evangelhos. Ora, isso ele diz isso e diz que ninguém acreditava na divindade de Cristo até Constantino. 2 mentiras assim estapafúrdias. Primeiro, Constantino não selecionou evangelho nenhum. Constantino era novo na fé, ele estava aprendendo ainda.
ele ajuda a organizar, a convocar o concílio, tá? A dar toda a estrutura física, que a igreja deixou de ser perseguida, né? Ele, através do edito que ele publica, acaba a perseguição à igreja, a igreja não é mais perseguida, e ela começa a se organizar, e o concílio que é organizado não é para discutir evangelhos. Aí existiu um concílio? Existiu, de Nicéia. Mas o objetivo era discutir evangelho. O concílio existiu, é verdade. Mas o objetivo era discutir evangelho? Não, mentira dele. Dembral mentiu mais uma vez. O objetivo do concílio de Nicéia era deixar claro e transparente a divindade de Cristo, que Cristo era Deus e devia ser adorado. Tanto que no final, Maria, Santa Maria, a Virgem Maria, recebeu o título de Theotokos, quer dizer mãe de Deus, que exalta Maria, honra Maria, mas o objetivo maior desse é mostrar que Jesus é Deus. Esse foi o objetivo do concílio. E dizer que ninguém adorava Jesus antes de Constantino é uma grandíssima mentira. Tem N provas, sabe? Inúmeras provas de escritos da tradição. N provas, tá? Do próprio. Vamos pegar o Evangelho do João, que é do século 100, mais ou menos, né? Mais ou menos por aí. Então, Constantino foi séculos depois. No Evangelho de João, começa já afirmando a divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, a palavra. Percebeu? Então, desde o início da Sagrada Escritura, desde o início das comunidades, das primeiras comunidades cristãs, sempre Jesus foi adorado como Deus. Mais outra mentira que ele fala no seu livro, O Código da Vinci da Mentira. E para terminar, Maria Madalena na Santa Ceia de Da Vinci. Veja, ele joga aí com talvez o desconhecimento das pessoas sobre arte, onde está o apóstolo João. Observe que o apóstolo João é retratado por Da Vinci com traços mais delicados, mas assim até femininos, porque João era muito mais jovem que os outros, então era comum retratar os homens muito jovens com essas feições mais femininas, e Dembral se aproveita disso para dizer que ali na Santa Ceia, no quadro, em vez do apóstolo João, quem está é Maria Madalena. Aí a primeira pergunta que não quer calar: se ali era Maria Madalena, onde foi parar João? Quer dizer, o Da Vinci ia retratar a Santa Ceia e incluir, segundo ele, Maria Madalena, e ia excluir João, porque se você contar ali vai ficar faltando um. Se você botar Maria Madalena no lugar de São João, cadê São João? Então, é justamente isso. Retratar um homem jovem com traços mais delicados e femininos era característica da pintura da época. E Da Vinci apenas seguiu essa tendência. Não era Maria Madalena, e sim o apóstolo João, que está no quadro. Bom, o tempo, se a gente for falar de tudo, o vídeo fica de 2 horas, então eu tentei ser sucinto e falar das coisas mais importantes, mas se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, né, leia o Código da Vinci e o cristianismo dos primeiros séculos, e também os mistérios do Código da Vinci, as verdades que o filme não mostra, tá? Esses dois revelam muitas mentiras, falcatruas, tanto no livro como no filme, tá? Vale a pena você adquirir se você quiser se aprofundar nesse tema. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ajudem, dê uma força pra gente aí no nosso trabalho, ok? Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Nós estivemos reunidos aqui, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.